Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Quem já sentiu a presença do Senhor nessa noite dentro desse lugar? O Espírito Santo de Deus passeia no meio dessa igreja essa noite. Eu concordo com o Paulo, como ele disse aqui, que Deus está aqui nesse lugar, que o Espírito Santo está aqui nesse lugar e que Ele quer mudar a sua vida e a minha vida nessa noite. Mas para que isso aconteça, depende que nós também façamos alguma coisa. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui pronto para mudar a sua situação, pronto para te mudar o teu cativeiro. Mas não adianta você sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não adianta você sair daqui e a palavra do Senhor não entrar no seu ouvido, não chegar no teu coração. Ou não adianta você ouvir a palavra do Senhor, levantar a mão, adorar ao Senhor, mas lá fora fazer tudo diferente. É muito fácil a gente adorar a Deus aqui dentro. É muito gostoso eu sentir a presença do Senhor aqui dentro. Mas verdadeiramente a gente tem que ser crente daqui para fora também. A gente tem que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. A gente tem que mostrar para o mundo porque nós somos o sal da terra. Olha como é que está esse mundo precisa da gente. É muito lindo ver a igreja cheia de jovens. É muito lindo ver a igreja cheia de vontade. Mas só que dentro da igreja não vale nada. Desculpa, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus está mandando já começar a dizer dessa maneira: não vale nada só aqui dentro da igreja. Lá fora você tem que fazer a diferença também. Amados, a palavra que o Senhor me deu essa tarde, na verdade não foi essa tarde, foi esse ano. Essa palavra falou demais no meu coração, e o Senhor falava para mim desta maneira: esta é a palavra para a sua vida esse ano. O ano de 2015, Luciano, é o ano que vai mudar a sua vida. É o ano que mudou a sua vida. Mas vai depender de você, Luciano. A palavra encontra-se, irmãos, no livro de Josué. Eu gostaria muito de compartilhar essa palavra com os irmãos. E gostaria muito que essa palavra também mudasse a vida dos irmãos. Livro de Josué, irmãos, capítulo 5. Eu vou ler um versículo só. Antes de ler, gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para que os irmãos estendam a mão para cá, para a minha vida. Intercedam pela minha vida agora, porque eu gostaria realmente que o Luciano não tivesse nada para trazer para a igreja. Que o Luciano não falasse nada dele para a igreja. Mas que sim, o Espírito Santo de Deus concluísse esse culto essa noite. Que o Espírito Santo de Deus tomasse a minha vida, tomasse realmente os meus lábios. E o que saísse da minha vida aqui fosse única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Vamos orar comigo, irmãos. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos nesta hora, Pai. Estou aqui diante da congregação, Pai amado, e quero pedir a Ti, Senhor. Quero colocar-me diante das tuas mãos, Pai, e dizer que eu sou apenas um vaso, apenas uma ferramenta em tuas mãos. Não quero eu aparecer, Pai. Não quero eu ser aplaudido. Não quero que as pessoas vejam o Luciano. Mas sim, Senhor, meu Deus, que receba uma palavra que vem do Teu trono, Pai amado. Pois eu estou aqui somente como um canal de ligação, Pai. Usa-me, Senhor, meu Deus, conforme o meu querer. Usa-me, Senhor, meu Deus, conforme a Tua vontade. Faça, Senhor, meu Deus, o que Te apraz, Pai. E lança a Tua palavra no coração deles que estão dispostos a ouvir a Tua palavra, Pai. Lança a Tua palavra, Senhor, meu Deus, nesses que estão com o coração, Senhor, meu Deus, aberto para a Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra vá, Pai. E que produza o efeito para o qual ela está sendo lançada, Pai. E que modifique a vida de cada um desses irmãos que aqui estão, Pai. Assim eu clamo por Ti, em nome de Jesus, Pai. A palavra, amados, está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Uma palavra maravilhosa. Nós vamos tratar aqui, talvez nada novo, ou talvez novo para alguns irmãos, mas nada novo. O culto inteiro vem falando aí do Antigo Testamento, vem falando das coisas que Deus fez no Antigo Testamento, e nada novo. O versículo 12 diz assim, irmãos: ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Podeis se sentar, irmãos.
A Bíblia nos relata, a história nos conta, que o povo foi liberto do Egito, que Deus libertou o povo do Egito com braços fortes, dando quase uma sequência aí na ministração que a Denise trouxe, quando falava de José. O povo veio, foi liberto ali do Egito, era cativo durante muito tempo, sofria muito tempo no Egito e clamava a Deus. E Deus uma certa vez diz: eu vou libertar o meu povo. E Deus realmente faz isso. Deus, quando realmente quer agir na sua vida, nada pode impedir que Ele venha agir na sua vida. E quando realmente Deus quer fazer, Ele vai fazer, não tem como não fazer. E Deus determinou que ia libertar o povo do Egito, que aquele era o povo que Deus tinha escolhido e não era para estar cativo daquela forma. E Deus realmente vai e liberta aquele povo com braços fortes. A Bíblia nos relata, não vou me aprofundar, mas foram lançadas várias pragas no Egito, até o rei, o príncipe do Egito, realmente não deixar o povo ir embora. E mesmo assim, quando o povo sai, ele ainda sai atrás do povo do Egito e tenta prender, sequestrar, trazer de volta o povo do Egito, porque ele se arrepende de ter liberado aqueles escravos, de ter liberado, de ter deixado aquele povo embora, e vem atrás daquele povo, e realmente Deus faz uma das maiores maravilhas que a Bíblia nos conta, que é abrir o mar, e o povo passar a seco pelo mar, e depois ainda Deus fechar o mar e matar todos os inimigos. Mas aonde a gente quer chegar é que mais para frente o povo começa a chegar e andar no deserto, porque Deus tinha falado que ia levar esse povo, que tinha libertado ele, que eles não seriam mais cativos, mas que eles iam para uma terra que manava leite e mel, que eles iam para um lugar prometido, que eles iam para um lugar totalmente diferente. E o que acontece na nossa vida às vezes é quase que igual, porque quando você vê um novo convertido, ou quando você é crente desde pequenininho, você já cresce ouvindo uma promessa do Senhor. Você já cresce ouvindo que Deus vai fazer isso e aquilo na sua vida. Ou quando você vem aqui e levanta a sua mão, e quando você começa a estar na igreja, e Deus começa a falar: eu vou fazer isso e aquilo outro na sua vida. O que eu tenho para você é grande. Só que aí, às vezes, para você chegar no que você tem, ou o que Deus separou para você, você tem um deserto. E aí, no tamanho desse deserto, quem faz? O que o Espírito Santo me mostra é quem faz o tamanho desse deserto somos nós. Glória a Deus. Porque esse povo, eles andaram durante 40 anos no deserto. Eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida. E mais ainda, nem todos que saíram do Egito, ou a grande maioria que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Só para concluir, para mostrar aqui, para relatar o que Deus fez durante esses 40 anos que eles passaram no deserto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 4, como Deus cuidava deles durante esses 40 anos no deserto, diz assim: as vestes que usavas não se envelheciam, tampouco os teus pés se incharam durante esses 40 anos que eles andaram no deserto. Então Deus vinha cuidando deles. E aí eu quero fregar, ou a gente vai chegar aqui para tratar do maná. Porque quando eles estavam saindo, chegou num determinado período no deserto, eles começaram a sentir fome. E começaram a murmurar. E é o que Deus tem falado com a gente aqui nessa tarde, nessa noite. Às vezes Deus diz que vai fazer, que vai te levar, que vai te mandar, que está pronto para você a terra prometida, que Ele já sonhou essa terra para você, que Ele já preparou essa terra, mas você ainda está atravessando o deserto. E aí às vezes você não entende o agir de Deus. Na maioria das vezes nós não entendemos o agir de Deus. É muito difícil às vezes, né? E o passar pelo deserto às vezes nos faz murmurar. E esse murmurar às vezes entristece o coração de Deus. E aí, no livro de Êxodo, no capítulo 16, para mostrar a murmuração do povo, diz assim no capítulo 16, no verso 3: e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pelo Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo à
sairá o povo e colherá uma porção a cada dia. E aí, às vezes, Deus nos tira daquela vida em qual você vivia. Deus te liberta do Egito. Deus transforma o seu cativeiro. Eu posso falar da minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei das promessas que Deus tem para a minha vida. E aí, realmente, no nome de Jesus, eu quero nunca dizer que como era bom quando eu estava no Egito. Gente, realmente não é bom estar no Egito. Não é bom ser cativo, não é bom ser escravo. As pessoas se confundem e acham que como era bom quando eu estava lá. Como era bom quando eu tinha os meus amigos que viviam comigo o tempo todo. Como era bom quando eu tinha os meus amigos, quando eu tinha dinheiro e eu podia pagar um lanche para eles. Quando era bom quando eu tinha dinheiro e podia colocar alguma coisa que eu vivia rodeado dos meus amigos. Mas agora o Senhor me libertou. E aí agora aquele dinheiro fácil que eu tinha, eu não tenho mais. E aí aqueles amigos que antes viviam do meu lado, hoje não estão mais. Então não é bom viver no Egito. Não é bom, porque esses amigos não são seus amigos. Porque essas pessoas estavam o quê? Apenas interessadas no que você podia oferecer. E aí o que Deus vai e faz? Porque Deus ama-nos de tal maneira, porque mesmo você murmurando, porque mesmo você fazendo o contrário do que Deus preparou para você, porque mesmo você desagradando o coração de Deus, como esses fizeram, Deus faz o quê? Então, cara, diz a eles que eu vou preparar o pão para eles. Eles não vão passar fome. Bom não é estar no Egito. Bom é o que eu vou preparar para eles todos os dias. E Deus prepara o maná, o pão que vem do céu. E aí, no livro 16, ainda no capítulo 16, no verso 16, diz assim: eis que o Senhor vos ordena a cada chefe de família, colha dele quanto dele o maná, o bastante para comer um comer, ou entre aspas, um jarro, para cada pessoa que ali em sua tenda. 19. Então Moisés orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Aí o povo desobedece ao Senhor. Mas eles não deram ouvido a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Deus está falando para você o seguinte: eu vou te dar a provisão todos os dias. Não vai faltar na sua casa todos os dias. Não precisa se preocupar em guardar para o dia seguinte. Eu sou teu Deus e vou te mandar todos os dias. Não precisa fazer que nem esses que não acreditaram em Deus. Porque quando eles desacreditaram em Deus e guardaram para o dia seguinte a porção do maná, no dia seguinte estava assim: porém aqueles criou um bicho que começou a cheirar muito mal. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que não era agradável ao Senhor. E Deus mandava todos os dias a porção. E Deus mandava todos os dias a porção. E durante 40 anos, eles murmuraram. Porque mais para frente eles começaram a murmurar que não tinha carne. Aí Deus mandou a carne. Mais para frente começaram a murmurar que não tinha água. Deus mandou a água. Mais para frente começaram a murmurar: antes tivesse morrido no Egito, olha esse sol escarnando. E Deus foi e colocou uma nuvem. Mais para frente tivesse morrido no Egito, olha que frio está, que escuridão está no deserto. E Deus ia na frente deles com uma coluna de fogo. E dessa maneira eles foram durante 40 anos, e o maná todas as manhãs estava lá preparado para eles. Durante esses 40 anos, acredito eu, que deve ter gente aí que nem sabe o que é trabalhar. Porque estava acostumado todo dia a comer do maná, porque toda porção estava ali todo dia, para você comer e se sustentar à vontade. Não precisava guardar para o dia seguinte, mas você podia comer até se fartar. Durante 40 anos. E o Senhor diz para nós nessa noite: não dá para ficar vivendo de maná o dia inteiro. Não dá para ficar esperando o Senhor te mandar o maná a vida inteira. O Senhor prometeu para você foi uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu para você o melhor dessa terra. A provisão do maná, vamos pôr entre aspas aqui, é só o quebra-galho de Deus. O que o Senhor tem para você é muito melhor do que um maná. É muito melhor do que um jarro de maná que vai te alimentar aí. Mas vai depender de você. Como está a sua situação? Como está a sua vida perante o Senhor? Você ainda vai andar durante 40 anos no deserto? Quanto tempo você vai levar para atravessar esse deserto? O que falta para que você possa realmente tomar posse
E o que é na sua vida essa terra que emana leite e mel? E o que é na sua casa? O que você precisa? Gosto muito de falar aqui, vou entrar também na que a Denise relatou aqui na ministração da Denise. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Deus sonhou todos eles, não são teus. Os teus sonhos não podem ficar parados. Os teus projetos não podem ficar parados, porque são sonhos de Deus. São projetos de Deus na sua vida. Então, se você está engavetando os seus sonhos, se você está fazendo o que atrase e o que você não consiga passar esse deserto, é você que está impedindo, porque o Senhor está pronto para te abençoar. No acampamento dos jovens, lá o Luiz ministrava e falava que a distância mais curta, né, entre 2 pontos é uma reta. E é muito simples isso. Então, se você sair daqui para chegar lá, meu Deus, é uma reta, você vai chegar fácil. É uma reta. É isso que Deus tem para a gente. Uma reta. O que Deus determinou para você é seu. O que Deus sonhou para você, você vai tomar posse. O que Deus preparou para você, diabo nenhum vai impedir. Mas você pode impedir. Porque você, em vez de chegar direto na linha reta, você vai querer dar uma volta para lá. Você vai querer dar uma volta para cá. Você vai descer as escadas. Você vai tardar o que Deus tem para você. E mais uma vez Deus manda dizer: o que tem para você é uma terra abençoada, uma terra que emana leite e mel. Você consegue ter noção do que o Senhor tem para você? Quais são os seus sonhos? Ou melhor, quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração que estão parados? Quanto tempo você está nesse deserto murmurando, achando que não é de Deus? Quanto tempo você está reclamando? Poxa, será que Deus não está vendo essa situação? Quanto tempo você está falando? Poxa, eu estou aqui com essa mesma roupa. Glória a Deus por essa mesma roupa que você tem, que Deus te dá. Quanto tempo você está no deserto se alimentando por esse simples maná que supre as suas necessidades, que te alimenta? Mas não é isso que Deus quer só para você. O que você vai ter que fazer? O que eu vou ter que fazer para poder chegar nesse lugar abençoado? Nesse lugar que Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida. E Deus nos diz que é fácil, é simples. Está aqui. Um dos meus mandamentos. Guarde os meus estatutos. Seja reto. Faça realmente a minha vontade. Faça diferente. Seja o sal da terra. Guarde a minha palavra dentro do seu coração para não pecar contra mim. Está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, se os seus pés não estão conseguindo realmente atravessar esse deserto, vamos buscar a palavra. Não tem segredo, irmãos. Poxa, irmão Luciano, você falando desse jeito, parece que você já tomou posse. Parece, irmão Luciano, que você já está lá na terra que manda leite e mel. Irmãos, eu creio, eu estou indo, irmãos. Eu creio realmente que estou atravessando o seu deserto. Eu creio sim que de repente, se Deus me preparar, eu vou atravessar, mas eu estou bem próximo de tomar posse do que Deus falou. Não vou bater no peito e falar que eu já estou na terra, porque não estou, porque também não sou perfeito, porque também murmuro, porque também fico triste, porque também fico chateado. Quando acordei hoje cedo para ir trabalhar, estou fazendo um currículo aí de pedreiro, de servente de pedreiro, estou queimadinho assim para fui para a praia. E abri a porta da casa, abri a porta, o pneu do carro furado. Aí você fala: eita Deus, já é difícil acordar sábado para ir fazer alguma coisa. Para levantar a lata, levar a lata de massa nas costas, mais difícil ainda. Aí aquela vontade de ir. Aí quando você sai, o pneu furado. Aí você fala: misericórdia. Mas confesso, irmãos, que a primeira coisa que passou no coração é a vontade de falar: já era, vai ficar aqui, vou voltar e vou dormir. Um abraço, não quero nem saber. Mas tem que ir lá. E aí aquela dificuldade para tomar um pneu de carro. Parece uma coisa, né? O parafuso não desce, a coisa não vai. Aí consigo lá com muito esforço, 40 minutos trocar o pneu de carro. Aí estou com os braços moídos, quebrados. Aí vai lá mexer massa de concreto, massa de não sei o que, detonado. Aí chega em casa, minha mulher abençoada numa TPM daquela. Desculpa isso um pouco, mas daquele jeito, você olha, o que é, cara? Uma bênção, sabe? Daquele jeito, eita Deus, né? E aí você realmente quer ir para cima, você quer discutir, você quer murmurar, você quer, mas aí você
marido vai pregar, e o marido está querendo aquele ir dele. Fica quieto, não, né? Aí ela fala, Lu, você fica procurando confusão. Lu, você me deixa quieto. Lu, não fica falando. E eu não fica falando. Entendeu? Então, mas é o quê? Confusão. Mas por que tudo isso? Porque o inimigo quer tirar a presença do Senhor. Porque realmente quer que você murmure. Porque quer que atrase o que Deus tem preparado para você. Porque realmente eu tenho certeza que Deus está me abençoando nessa noite enquanto eu estou aqui nesse lugar. Porque eu tenho certeza que Deus está abençoando essa igreja enquanto eu e minha esposa estamos aqui trabalhando com o Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor está chovendo mesmo muita bênção em cima de cada um nessa noite. Porque eu tenho certeza que a minha casa está cheia de gente enquanto eu estou aqui trabalhando com o Senhor. Mas o inimigo não queria deixar. Mas o inimigo quer tirar isso da gente, quer roubar isso de mim, quer roubar isso de você. Enquanto você estava aqui levantando a sua mão, dando glória a Deus, eu tenho certeza que Deus estava lá te abençoando. Mas aí você vai sair daqui e o diabo vai pôr alguém ali para tirar a sua paz. E você vai sair daqui de repente com 2, 3 passos para chegar na terra que o Senhor prometeu para você. Mas o inimigo vai se pôr na sua frente e vai querer impedir que você entre nessa terra. E aí você vai fazer o quê? O que na maioria das vezes nós fazemos é dar ouvido à porcaria do inimigo. Porque aí você deixa a carne agir, você esquece da sua santidade. Porque como Deus falou aqui no começo, é muito fácil você levantar sua mão, está aqui adorando, enquanto está tudo bem. Mas aí você sai de carro ali com uma fechada, ou o irmão pisa no seu pé, acaba a santidade. E aí aquele 2, 3 passos vai entrar na terra prometida, ele vai ficar mais 10, 20 lá para frente. Não sou perfeito, irmãos. Estou falando de mim, porque eu sei que a gente faz assim. Outro dia nós vimos uma ministração desse jeito. A gente realmente mostra quem é quando reagimos. A gente realmente mostra quem é quando somos contrariados. Porque é muito fácil você concordar com tudo e está tudo bem quando ninguém está te contrariando. Agora, quando você é pego de surpresa e tem que reagir, aí realmente você vai mostrar quem é. E aí realmente você vai mostrar se é outra cultura. E aí realmente você vai mostrar, poxa, como é que eu tenho que fazer? Como é que Jesus reagiria nessa hora? É muito fácil. Não é fácil. Para nós não é. Mas aí Jesus vem e nos fala, como não é fácil para vocês? Eu sou Deus, me fiz homem, estive na terra, e enquanto homem eu mostrei que dava para fazer. Eu mostrei que podia fazer, por que você não pode fazer? Por que com você tem que ser diferente? Por que com você não pode ser assim? Por que você realmente não pode contar? 1, 2, 3, 4, 5, amém, vai. 1, 2, 3, 4, 5, Senhor, me dá paciência, Senhor, muda esse meu jeito de agir, muda esse meu jeito de pensar. Senhor, eu costumava até dizer, Senhor, não me dá força não, porque se o Senhor me der força, mas isso não é certo. Isso não é certo. Falar, Senhor, não volta agora não, porque se o Senhor voltar agora eu não vou, porque aí você vai estar na carne ali. Não pode ser. E o que Deus quer dizer para mim, para você nessa noite, é que vocês são uma árvore na minha vida e na sua vida, e só depende de mim e de você. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite é que a terra prometida está aí, a um passo na sua frente. Que a partir do momento que você realmente tomar posse da terra prometida, cessou, mano. Mas não porque Deus é ruim, porque realmente você não vai precisar mais desse maná. Você não vai precisar mais dessa quantia limitada todo dia. Você vai ter a terra em abundância. Você sabe qual é a sua terra prometida. Você sabe quais são os seus sonhos. Está aí a um passo da sua frente. Está aí a um passo, ao estender de mãos. Tome posse, irmãos. Tome posse realmente da honra e glória do Senhor. Para que realmente as pessoas venham e vejam verdadeiramente as pessoas lá fora. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha como Deus transformou a minha vida. Olha, até para aquele crente que esteve do seu lado. Mas, poxa, por que você está conseguindo e eu não consigo? Poxa, mas por que você é tão abençoado e eu não sou? Aí você vai mostrar para esse crente que está do seu lado todos os dias. Olha aqui, crente, eu não sou melhor que você. O seu Deus é o meu Deus. E o Deus que me abençoa está disposto a te abençoar da mesma maneira. Mas aqui você
sabe onde está a sua terra. Cada um sabe qual é a sua terra. Eu tenho certeza que todos, se a gente perguntar, todos lembram quais foram as promessas que o Senhor te fez. Né, Luiz? O que o Senhor prometeu que ia cumprir a sua vida? O que o Senhor prometeu que vai fazer? O que está aí? De que maneira que o Senhor quer fazer na sua vida? Basta você deixar. Basta você estar na brecha, como diz os crentes mais antigos. Basta você estar na disposição do Senhor. E eu vou ler para concluir, irmãos, mais uma vez, Josué 5. Ele diz que naquele dia cessou o maná. E o maná cessou por Deus. Porque não tinha mais a necessidade de estar se alimentando do maná. Porque não tinha mais a necessidade de estar se alimentando do maná. Porque o Senhor preparou o melhor dele para você. Porque o Senhor preparou as maravilhas dessa terra. Outro dia, acho que foi na quinta-feira, o Senhor também nos deu um versículo, lá em Isaías, diz que se creres, só vou ficar, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. E aí não é o irmão, o Senhor está dizendo isso, é Deus que vai dizer. São dois verbos. Se quiseres, você tem que querer. Mas além de querer, você tem que ouvir o que Deus está te falando hoje. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você enquanto você estiver nessa terra. O que Deus tem de melhor para nós está lá no céu. O que Deus tem de melhor para nós vai ser quando aquele grande dia chegar e Ele vier nos buscar. Isso é o melhor. Mas até esse grande dia chegar, Deus nos faz uma promessa aqui em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E aí o melhor dessa terra quem é você? Eu costumo dizer também que não é só luxos e riquezas. Não é achar que o melhor dessa terra é ter aquele monte de dinheiro. Claro que dinheiro é muito bom. A gente não pode ser hipócrita e dizer que dinheiro não é bom. Claro que dinheiro é muito bom. Mas o melhor dessa terra é realmente viver a ausência da dificuldade. É viver a ausência de não poder passar aquela dificuldade. Isso é o melhor dessa terra. É realmente poder fazer o que seu filho quer. É realmente poder dar o que a sua família deseja. Estou falando aqui como pai de família, como homem, como varão da casa. Sabe? O melhor para mim na minha casa, o melhor para mim na minha terra, o melhor para mim enquanto eu estou nessa terra, é realmente poder suprir as necessidades da minha casa, da minha família. É poder realmente dar as condições que eles precisam, que eles necessitam. Sabe que de vez em quando você quer um luxo, você quer uma brincadeira, você quer uma coisa a mais, mas não é pautável isso que a gente vai viver. E Deus nos garante, como lá em Josué 4:8, para terminar com ele mais uma vez, Josué 5:12. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, desde este ano em diante, começaram a se alimentar do fruto da terra de Canaã. Então o segredo aqui é o seguinte: se amanhã tiver caído maná lá na sua casa de novo, você ainda não está na terra prometida. Se amanhã, depois de amanhã, caiu maná lá de novo, você ainda não tomou posse. O dia que o maná cessar, não murmure não, dê glória a Deus, que você está entrando na terra prometida. O dia que o maná cessar, como diz a palavra aqui, e comeram o fruto da nova terra. Aí no dia seguinte, o maná cessou. Então é dessa maneira, irmãos. Comeu hoje o fruto da nova terra, entrou na nova terra, tomou posse do que o Senhor tem para você. No dia seguinte, quando o maná cessar, não olhe para trás e diga como era bom o maná do dia. Dê glória a Deus e erga as suas mãos. E obrigado, Senhor, porque tomei posse do que o Senhor tem para mim. Amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Essa é a palavra que eu estou tomando para a minha vida este ano. Essa é a palavra que o Senhor falou que seria o diferencial em 2015 na minha vida. Essa é a palavra que o Senhor falou que viveria o melhor ano da minha vida. E aí eu comecei o ano lá no meio de um monte de batalha, num monte de luta, num monte de tribulação. E aí você fala, Senhor, o Senhor falou que eu vivi o melhor ano da minha vida. E aí eu já começo em janeiro. Uma pancada atrás da outra, uma decepção atrás da outra, um monte de luta. Mas Senhor, foi isso que o Senhor falou. E aí o Senhor vai mostrando que essas decepções, que essas pancadas, o Senhor tem sempre algo melhor para nos fazer. E o Senhor realmente, a cada coisa, a cada luta, o Senhor me surpreendeu nesse ano de 2015. Nós estamos aí terminando fevereiro, já terminando fevereiro. E eu realmente já tenho um monte de bênçãos. Já tenho um monte de vitória na minha vida. Já tive várias lutas assim. Mas como eu costumo dizer, só tem vitória de luta. Não vai ter vitória se não entrar na luta. Amados, para concluir realmente,